Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à conferência da Marco Polo referente aos resultados do quarto trimestre de 2025. A apresentação e os comentários sobre os resultados serão apresentados pelos senhores André Armaganijan, CEO, Pablo Mota, CFO e diretor de Relações com Investidores, e Eduardo Wirich, gerente de Jurídico e de Relações com Investidores. Destacamos que a ferramenta de tradução simultânea está disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation na parte inferior da tela e escolher o idioma de preferência. Esta conferência está sendo gravada e ficará disponível no site de Relações com Investidores da companhia, ri.marcopolo.com.br, assim como a apresentação aqui exposta. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveitamos para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Marco Polo e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Daremos início à apresentação, passando a palavra ao Sr. Pablo. Por favor, Sr. Pablo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Gostaríamos de agradecer pela participação na teleconferência de resultados do ano de 2025 e do quarto trimestre de 2025. Podemos avançar para o slide 4, onde iniciaremos com os destaques. Em 2025, a Marco Polo alcançou um novo recorde de resultados, superando a marca de 9 bilhões de receita líquida consolidada, com crescimento de 5,4% em relação a 2024. Suportado pelas exportações e operações internacionais. Quando analisamos individualmente, a expansão foi de 31% nas exportações e 32% nas operações internacionais. Em 2025, o EBITDA da Marco Polo foi impactado negativamente, de forma não recorrente, pelo resultado da coligada canadense New Flyer, em aproximadamente 133 milhões. Ajustado pelo impacto mencionado, o EBITDA de 2025 alcançaria 1 bilhão 639 milhões, também recorde na comparação com o EBITDA de 2024. Lucro bruto e margem bruta também superaram resultados anteriores, alcançando 2,31 bilhões e 25,6%, respectivamente, enquanto o lucro líquido atingiu 1,24 bilhão e mais um recorde. Podemos passar agora para o próximo slide. Em 2025, a produção brasileira de ônibus apresentou crescimento de 1,7%, com destaque para as exportações, que cresceram 28,2% no ano. O desempenho confirmou a expectativa de pequeno crescimento na produção em 2025 na comparação com 2024. Em 2025, o mercado brasileiro foi impactado negativamente pelos juros altos, que encareceram a aquisição de ônibus novos e frearam o tímido movimento de recuperação da frota, ensaiado a partir de 2022. Na comparação com 2024, a produção destinada ao mercado interno brasileiro encolheu 1,6%, com volume insuficiente para frear o envelhecimento da frota brasileira, e isso a gente tem visto ao longo dos últimos 13 anos. Podemos passar para o próximo slide. No quarto trimestre de 2025, a produção da Marco Polo direcionada ao mercado brasileiro caiu 5,9%. A produção destinada às exportações a partir do Brasil cresceram aproximadamente 31%. E nas operações internacionais, vimos crescimento de 2,7% na produção. Na comparação com o mesmo trimestre de 2024, a pequena queda de volumes está associada à redução de entregas no mercado brasileiro, parcialmente compensada pelas exportações. Tendência
observada ao longo de todo o segundo semestre de 2025. Podemos passar para o próximo slide. No quarto trimestre de 2025, a receita líquida consolidada alcançou 2,5 bilhões aproximadamente, com maior participação do segmento de rodoviários, especialmente com entregas ao mercado externo, tendo a exportação como principal destaque. A receita originada pelas operações de mercado externo, considerando as exportações e as nossas operações internacionais, representaram aproximadamente 43% da receita líquida da Marco Polo, equilibrando a representatividade das vendas realizadas no Brasil, que representaram os demais aproximadamente 57%. Podemos passar ao próximo slide. O lucro bruto consolidado do quarto trimestre de 2025 atingiu aproximadamente 668 milhões, com margem bruta de 26%. O aumento do lucro bruto e da margem bruta estão associados à melhor performance das nossas operações externas, observadas em conjunto, bem como a captura de ganhos de eficiência em mão de obra. O EBITDA foi de 426 milhões no quarto trimestre de 2025, com margem de 16,6%, versus um EBITDA de 461 milhões e margem de 17,3% no quarto trimestre de 2024. O lucro líquido consolidado do quarto trimestre de 2025 foi de 341,7 milhões, com margem de 13,3%, contra resultado de 318 milhões e margem de 12%. Isso no quarto trimestre de 2024. Passo agora a palavra ao André, que falará sobre o cenário de mercado e as perspectivas para o restante do ano. Obrigado, Pablo. Bom dia a todos. Começamos falando sobre rodoviários. O segmento mostrou retração de volumes e piora no mix no mercado interno em 2025, com modelos de menor valor agregado ganhando representatividade na comparação com 2024. A partir do segundo semestre de 2026, esperamos recuperação das entregas associada à redução de custos de financiamento. O mercado de urbanos reverteu a tendência negativa de anos anteriores, mostrando crescimento em 2025. Esse movimento deve continuar em 2026. No ano passado, Marco Polo entregou 151 ônibus elétricos ativos contra 8 unidades vendidas em 2024, sinal claro do potencial do mercado brasileiro em propulsões alternativas. Para micros e molares, tivemos a entrega de 584 unidades no trimestre e 2.565 unidades em 25 direcionadas ao programa Caminho da Escola. O pregão da nova fase do programa é esperado para o dia 3 de março. Podemos seguir para o próximo slide. As operações internacionais seguem em destaque, com ótimo desempenho ao longo de todo o ano de 2025. A Volgren entregou mais um ano de expansão de receita e rentabilidade, demonstrando a força da operação local. A carteira de pedidos consistente reforça o tom positivo para os resultados da operação australiana também em 2026. A Metalsur experimentou transformação substancial em 2025, com grande incremento de volumes, receitas e resultados. Esperamos que incertezas locais venham refletindo em um menor número de pedidos nesse início de ano. Isso é o que nós observamos no início de 26. Adicionalmente, estamos aguardando a retomada do mercado de urbanos na Argentina, que dá pequenos sinais de recuperação com a confirmação dos primeiros pedidos. A Polomex, nossa operação no México, começa 2026 com uma visão mais cautelosa, reflexo das negociações de acordos comerciais com os Estados Unidos. Mesmo com a queda de volumes, a MASA seguiu mostrando evolução dos resultados em 2025. As perspectivas seguem positivas também para esse ano. E a operação da Marco Polo China sustentou resultados positivos ao longo de 2025, demonstrando o sucesso da reestruturação implementada em 2024. Podemos passar ao próximo slide. Em 2025, na esteira de resultados recordes destacados pelo Pablo, a Marco Polo realizou distribuição histórica de proventos com 94 centavos por ação. O valor é equivalente a 94,9% do lucro líquido de 2025 e representa um dividend yield de 15,7%.
Além disso, a companhia realizou bonificação de 10% em dezembro. Nesse início de ano, realizamos férias coletivas que se estenderam do final de dezembro de 2025 até o dia 19 de janeiro em 2 das 3 fábricas no Brasil, com a outra fábrica voltando no dia 12 de janeiro. Esse movimento observa as férias coletivas das montadoras de chassis e respeita a sazonalidade negativa que temos no início de cada ano. Para 2026, antecipamos oportunidades relativas à redução das taxas de juros no Brasil, o que pode iniciar um movimento mais intenso de renovação de frota, especialmente a partir do segundo semestre. Esperamos também bons resultados da nossa controlada australiana Volgren e da coligada canadense New Flyer. O mercado argentino, com frota ainda bastante envelhecida, e o mercado mexicano, em compasso de espera pelas definições tarifárias, também devem ser monitorados e podem ser oportunidades adicionais para a companhia. Podemos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique no ícone levantar a mão que aparece na parte inferior de sua tela. A nossa primeira pergunta vem da senhora Fernanda Urbano, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço, parabéns pelos resultados. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira seria com relação ao segmento de micros, um pouco mais focada, enfim, nesse segmento. Vocês já comentaram, né, que esperam uma antecipação, uma intensificação do ritmo de entregas de maneira geral a partir do segundo trimestre, e entendo que, em parte, puxado, né, tanto pelo segmento de micros quanto de urbanos. Não sei se vocês poderiam compartilhar um pouco mais de detalhes sobre a carteira de micros, né, para a gente entender o quanto dessa aceleração já está dentro de casa. Não sei se vocês podem compartilhar o quanto, né, das ordens do Ministério da Saúde já foram convertidas. E pensando no caminho da escola, entender também se vocês veem risco para mais atrasos no processo, ou então alguma sinalização de que a competição nesse programa poderia ser mais acirrada nesse ano. Essa seria a primeira pergunta, pensando em carteira de micros, e uma segunda mais ampla sobre crescimento, né? Uma das principais preocupações que a gente nota é com relação a uma potencial normalização de crescimento esse ano. Entendo que sazonalidade impacta, né, volume e mix agora no primeiro semestre, mas isso é bastante natural do business. O que a gente queria entender, assim, olhando para o ano consolidado, o que mais preocupa vocês? Se por acaso enfim, né, um cenário um pouco pior na Argentina, se dinâmica de juros no Brasil de maneira geral. Então, enfim, o que mais preocupa, né? O que poderia ser um risco para 2026? Acho que tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Obrigada. Fernanda, obrigado pela pergunta. Vamos começar falando de micros. A carteira está até maio. Nós temos, tanto micros como urbanos estão com a carteira um pouco mais estendida até maio, e a carteira que nós temos mais curta realmente é a carteira de rodoviários, com um foco maior nos leves. No caso de micros, além do Volare, que é o nosso carro-chefe, é o produto que realmente a gente tem uma grande participação no mercado e temos mantido essa alta participação no mercado, a gente tem o programa Caminho da Escola e final do programa Caminho da Escola da última edição e o programa Ministério da Saúde. Então, nós temos ali dois componentes adicionais. Então, nesse primeiro trimestre de 26, o remanescente do programa anterior do Caminho da Escola e os carros que nós ganhamos junto com a Volkswagen no Ministério da Saúde. No caso de urbano, só uma menção aqui, vale falar sobre soluções do Refrota, que trazem taxas de juros menores e proporcionam uma compra mais competitiva, e as novas propulsões. A gente já vem falando sobre propulsões, que cada ano a gente vê números melhores que os números de anos anteriores, e isso a gente já começa a enxergar também para o ano de 26. Então, necessidade de renovação de frota, taxas menores e novas propulsões vão auxiliar no urbano. Então, a carteira que a gente vê para maio está muito baseada nessa visão nos 3 segmentos. Caminho da escola, passo para o Eduardo, depois eu retorno falando um pouquinho sobre a visão do ano. Maravilha. Obrigado, Fernanda, pela pergunta. Em relação ao novo edital e à nova licitação, a informação que a gente tem é que o pregão deve acontecer no dia 3 de março. Os
volumes não se alteraram, então ficam por volta daquelas 7.400 unidades já do edital publicado em dezembro. Então, nesse momento, é o que a gente tem, né? Da mesma forma como foi postergado anteriormente, poderia acontecer algo nesse sentido novamente, mas a expectativa nesse momento, a informação que a gente tem é da licitação acontecendo no dia 3. Tá, e sobre o crescimento do ano, Fernanda, é muito em linha com o que a gente tem conversado. Então, a gente enxerga um começo de Argentina mais reduzido no início de ano, mas com uma grande necessidade de renovação de frota no todo, no decorrer do ano. Então, vemos uma oportunidade da Argentina ser um upside para nós. Como eu comentei anteriormente, a Austrália é uma operação que vem sinalizando boas vendas para o ano. Foram 2 anos super positivos dessa operação e um mix positivo de carros elétricos também auxiliam e suportam a nossa visão positiva para ano. Acho que o Pablo e eu já comentamos um pouco sobre o New Flyer, que também vem numa perspectiva melhor. Temos diversas ações a serem feitas, principalmente na questão operacional, busca de ganho de eficiência operacional. É claro que a gente vem sinalizando um ano não com muito crescimento. Esse tem sido acho que a nossa fala aí em todo essas últimas conversas que nós tivemos com vocês. Estamos ressaltando muito sazonalidade em começo de ano, mas a gente tem anunciado um ano com não grandes crescimentos, e sim um ano de grandes oportunidades de buscarmos eficiência interna e continuidade de ganho nas nossas operações do exterior. Tá claro. Muito obrigada. Bom dia. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Rezende, do Itaú. Por favor, pode prosseguir. Oi, André, Pablo, Edu, bom dia. Eu só queria fazer um follow-up na pergunta da Fernanda, em relação ao pedido do Ministério da Saúde. Só para confirmar, né, o tamanho total desse pedido poderiam ser 3.000 unidades. A gente tinha na cabeça que o ponto de partida eram 700 unidades, e a gente ouviu recentemente que mais 800 estariam sendo confirmadas. Se vocês pudessem confirmar esse número, para a gente já daria aqui um pouco mais de visibilidade. Agradeço. E aí, um segundo ponto aqui, em relação à margem, vocês colocaram no release, comentaram agora, que parte do avanço da margem EBITDA que vocês trouxeram no quarto tri foi relacionado à expansão de margem nas operações internacionais. Queria entender um pouco mais o detalhe, o que foi esse efeito e como que a gente pode pensar no carrego disso para 2026, né? Então, acho que o mercado, vocês pensam aqui em 18% de margem como um patamar recorrente. Só pensar se esse número pode mexer um pouco para cima com esse carrego aí positivo das operações internacionais ao longo de 26. Obrigado. Bom dia, Gabriel. Obrigado pela pergunta. Em relação ao Ministério da Saúde, do potencial das 3.000 unidades, o que a gente tem confirmado até agora são as 700 unidades iniciais e mais um pedido adicional por volta de 800 unidades. Perfeito. Bom dia, Gabriel. É o Pablo. Falando um pouco sobre as margens, né, o que a gente vê é o seguinte, né, o reconhecimento dessa expansão de margem nas operações internacionais é muito fruto do trabalho que a gente já conseguiu, né, dar batida e transparência aqui no Brasil, né, ao longo desses últimos anos, e que a partir de 24 a gente começa a ter os primeiros frutos nas operações internacionais, e em 25 isso se materializa muito mais em linha com aquilo que é a performance aqui do Brasil. E o que eu vejo na prática, essa expansão ela vem de uma melhor alavancagem operacional, né, de uma melhor também precificação dos nossos produtos, né, a gente também começa a ter as nossas fábricas melhor adequadas, capacitação de mão de obra, então é todo um processo que acaba sendo parte daquela história que a gente vem tratando muito abertamente sobre o Brasil e, claro, ao longo do tempo a gente sempre vem sinalizando que a gente vem expandindo essa mesma cultura, essas mesmas práticas para essas operações. E aí quando a gente fala de, agora, olhar isso dentro de um contexto de 26, pensar nesse carrego e justamente uma eventual expansão de margens, acho que isso tem que casar bem com aquilo que o André comentou ali anteriormente, quando a gente fala que o Polomex, por exemplo, está tendo as dificuldades dentro daquele cenário do relacionamento ali Estados Unidos,
o próprio México e está fazendo com que a demanda seja menor. Então, a gente tem que equilibrar um pouco esses outros fatores que fazem com que a gente não consiga, neste momento, ter uma clareza de que todo mundo vai performar no seu máximo, para que, de fato, a gente possa vir aqui e dizer para vocês que a gente vai ter uma expansão agora ao longo de 26. Tem um esforço para que isso aconteça, mas tem fatores que não estão na nossa mão e que vão poder jogar contra ao longo aí desse próximo ano. Tá claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor André Mazzini, do Citi. Por favor, pode prosseguir. Olá, André, Pablo, Edu, obrigado aqui pelo call. Duas perguntas também. A primeira, se a gente poderia esperar alguma queda de margem em 26, dado um mix um pouco mais forte em urbano em 26 versus rodoviário, ou teriam outros fatores que compensariam isso? Essa é a primeira. E a outra, ainda voltando na licitação do caminho da escola planejada ali para 3 de março, ela foi basicamente atrasada, por assim dizer, mais por um entendimento de que haverá agora uma tributação de ônibus escolar com reforma tributária e antes não havia, e tem a ver com isso, e aí, então se esse entendimento está correto e a visão de vocês sobre essa potencial tributação. Obrigado. Perfeito. Obrigado pelas perguntas, André. Então vamos lá. Vamos começar pela questão da margem, né? O que a gente vê. Acho que só recordando, né, a questão de sazonalidade, né, lembrando que o primeiro trimestre é um trimestre onde a gente tem um menor volume de rodoviários, né, um trimestre onde, na prática, a gente tem essa operação rodando, né, com menos horas produtivas e, consequentemente, isso acaba trazendo impacto para as nossas margens. Mas levando isso para um contexto de ano, a tendência, segundo trimestre e assim por diante, a gente começar a ter uma carteira mais pesada e ao longo do ano a gente poder sempre olhar Marco Polo com uma visão de 12 meses para a gente ter uma melhor clareza, né, da rentabilidade. Só faço esse parênteses aqui que é importante sempre resgatar, porque é uma característica muito específica do nosso negócio em função dessa sazonalidade. Mas falando da margem de 26, o que a gente vê na prática hoje, sim, existem alguns desafios, né? Se a gente vê um segmento de rodoviário mais pesado que tem tido aí alguns impactos, principalmente pela alta taxa de juro, né? Segmento de urbanos, a gente vê com linhas específicas que acabam fomentando esse segmento, micros, se comentou há pouco, né, da questão desses programas que a gente está trabalhando. Então, a visão hoje é que não deveríamos ter um cenário tão prejudicado em termos de margens, mas tendo o cenário que não seja favorável a financiamento no segmento de veículos rodoviários pesados, isso pode sim ser uma consequência que ao longo do ano a gente talvez não entregue a mesma performance de anos anteriores. Então, acho que aqui é muito uma questão de conjuntura econômica, segundo semestre, o quanto vai ser o apetite dos operadores do segmento rodoviário na renovação em função dos custos financeiros que vão estar sendo disponibilizados para eles financiar os seus produtos. Sempre lembrando, né, acho que dentro de um contexto de que há 13 anos a gente está tendo um envelhecimento de frota, né, a demanda reprimida ainda é muito alta e um ônibus velho rodando acaba tendo um custo de manutenção muito elevado. Então, só trazendo isso também como um ponto aí para vocês estarem considerando nas análises. E falando do ponto de vista do caminho da escola, sim, né, a gente teve agora, no final do ano passado, a Lei Complementar 224, que foi basicamente aprovada no Congresso. Ela trouxe um cenário onde passou a tributar parte do que era o PiscoFins isento, passou a ser tributado agora no início do ano, né, com vigência a partir de abril. E isso acabou impactando em convênio de ICMS do Caminhos da Escola, que tinha uma previsão de que não haveria incidência de ICMS desde que não houvesse a tributação federal, né? Como passou a ter uma pequena incidência federal, de fato, acaba que tem, por consequência, aí, dentro da legislação atual, uma tributação do ICMS também no produto. Então, isso gerou um impacto, porque a gente está falando de ICMS mais PiscoFins, que não estavam dentro das licitações até o momento, e fez com que houvesse aí uma reformulação por parte do FNDE de ter que fazer uma nova tomada de preços. Isso já foi feito, né, que acabou fazendo com que o pregão fosse atrasado. Então,
em linhas gerais, aqui é só para contextualizar que sim, houve essas mudanças, isso impacta diretamente no preço, houve uma nova tomada de preço e agora, para a semana que vem, aí tem tudo pronto para pelo menos estar sendo licitados os produtos. Muito claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem da senhora Luísa Mussi, do Banco Safra. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Duas perguntas aqui do meu lado. Um sobre um follow-up aí do que vocês acabaram de comentar sobre a margem de vocês, mais especificamente sobre o mix de urbano, né? Como é que a gente poderia pensar nessa carteira a nível de, basicamente do mix, assim, se a gente teria, tá falando de uma carteira com um pouco mais pesada, com elétricos e articulados, e aí isso poderia trazer alguma fortaleza de margem aqui versus o que a gente está acostumado a ver de urbanos. E o segundo é sobre a New Flyer aqui, né? Vocês reconheceram um não recorrente de 62 milhões ali, que a gente entende ser sobre o recall de baterias, e a sinalização de que eles passaram é que deveria ter uma reversão de uma parte desse valor, né? E aí eu queria entender como que vocês estão pensando sobre isso para o resultado do primeiro TRI, e no geral, assim, o que vocês estão esperando da operação aí da empresa para o ano, né? Se a gente poderia ver uma contribuição um pouco mais positiva para 26. É isso, pessoal. Obrigado pelas perguntas, Luísa. Em relação aos urbanos, sempre quando a gente tem um produto de maior valor agregado, acaba somando naturalmente ao preço médio e a complexidade do produto, a especificidade, a customização desse produto acaba levando a valor agregado maior, por sua vez reflete eventualmente numa margem maior. Então, naturalmente, produtos de maior valor agregado teriam essa condição de elevar as margens num segmento específico, que é a sua pergunta. A gente tem um mix hoje bom de carros articulados, ônibus elétricos, e o refrota, ele, junto com o próprio envelhecimento da frota, como um efeito disso no tempo, acaba beneficiando os volumes, porque vai envelhecendo, 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 uma hora você acaba tendo que substituir. Isso, a gente observou esse efeito um pouco no segundo semestre de 2025, e a gente entende que esse efeito vai vir para 2026. E esse efeito de compra, de crescimento de volumes, ele também é um efeito que acaba ajudando para o crescimento de margens. Então, seria um efeito duplo, né? Tanto eventualmente por um mix mais nobre, como por um crescimento de volumes no segmento especificamente, poderia ajudar margens de urbanos. Mas, na sua leitura, quanto mais nós tivermos de carros com maior valor agregado, melhor do ponto de vista de margem. Falando sobre New Flyer, Luísa, o que a gente vê, né? Na prática, agora no terceiro TRI de 25, quando a companhia acabou fazendo aquela provisão do recall das baterias, logo na sequência, né, dentro do acordo que foi firmado junto ao fornecedor, eles acabaram fazendo anúncio ao mercado de que deveriam ou poderiam estar revertendo entre 75% e 80% daquele montante, na medida em que houvesse a realização aí da troca de baterias e que, de fato, os custos fossem incorridos, né? Então, o que a gente viu é um provisionamento contábil, né, onde eles acabam efetivamente levando em consideração o tamanho do problema, e eu entendo agora, a gente não tem acesso ao documento que eles firmaram junto a esse fornecedor, mas entendo que na medida em que eles forem realizando os gastos com o conserto e a reparação dessas baterias, eles deveriam estar obtendo aí, no caso, esse ressarcimento por parte do fornecedor. Então, a gente não tem hoje a segurança de que tudo isso aconteça logo no quarto trimestre do ano passado, né, que eles vão publicar agora nos próximos dias. Então, nós estamos acompanhando. Agora, do ponto de vista da operação, a gente vem, pelo menos, acompanhando dentro dos dados que são públicos, né, e das conversas que a gente tem tido junto com o time de RI da companhia, e, de fato, assim, a carteira, ela está fortalecida, eles vêm conseguindo, de fato, cada vez mais ganhar tração no mercado americano. Uma parte relevante dos problemas que eles acabaram tendo ao longo desses últimos 2 anos, do ponto de vista operacional, estariam também sendo endereçados. Então, as notícias, elas são positivas, né? Eu acho que agora
é um desafio de entrega, né, que a companhia tem para, de fato, materializar o potencial do backlog que ela possui. Mas lá é uma questão muito mais relacionada à execução e a fazer com que aquela operação rode como ela merece, considerando a participação relevante que a companhia tem hoje naquele mercado americano. Tá ótimo, pessoal. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem da senhora Andressa Varoto, do UBS BB. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia, André, Pablo, Edu. Obrigada por pegarem minha pergunta. Tenho duas perguntas aqui. A primeira seria se vocês poderiam comentar um pouco mais sobre a perspectiva, né, dos principais mercados aí de exportações, né? A gente viu que no último ano ele foi um mercado importante, né, para compensar um pouco o rodoviário, e com a perspectiva dessa contínua desaceleração, principalmente no primeiro semestre, se vocês veem espaço para a exportação continuar compensando. E minha segunda pergunta é relacionada ao programa Mover, que a gente teve mais um trimestre, né, com um montante mais significativo, então eu queria entender um pouco melhor, né, o que vocês esperam de recorrência para esse benefício para frente. Obrigada. Oi, Andressa, obrigado pela pergunta. Sobre a exportação, a gente enxerga, sim, há um ano nós temos colocado bastante esforços para tirar bons resultados da exportação. É uma empresa que, historicamente, né, tem um foco grande em exportação, tem uma relevância, a receita que vem de fora, isso é de longa data, e a gente continua com o time em campo, buscando alternativas, muito forte na América Latina, a nossa presença é bastante relevante. Então, quando você pergunta sobre mercados, os mercados latino-americanos são referências para nós. Então, tem diversos, podemos falar em Peru, podemos falar em Argentina, podemos falar em México, mas é também Uruguai, é também Bolívia, Equador, Costa Rica. Então, é uma presença ampla. A gente enxerga no ano de 26 também um ano positivo. A gente conta muito, sim, com a exportação como uma alternativa para a sustentabilidade e o nosso crescimento como empresa. E continuamos olhando para projetos específicos, que a gente chama de especiais, em outros mercados fora da América Latina. A gente tem uma presença em África, a gente está sempre olhando para as parcerias que nós temos ali como alternativas, e o mercado asiático, o foco maior realmente é a Austrália. Então, de uma maneira geral, sem entrar num mercado específico, a gente começa a ver já na nossa carteira, principalmente na carteira de pesados, em DDs, uma importância do movimento que tem acontecido no mercado externo, e é foco da empresa continuar buscando vendas nesse mercado. E o que complementa isso são as internacionais, que a gente já comentou um pouquinho. Acho que o destaque continua sendo a Austrália. A gente vê um mercado ainda mais o início de um mercado mais lento na Argentina, mas a gente sabe da necessidade, do potencial de renovação e o tipo de relacionamento que a gente tem construindo com aqueles clientes. E o México um pouco impactado agora, mas também um mercado que precisa renovar. A gente lançou, não faz muito tempo, uma geração rodoviária de ônibus ali, e temos inserido e testado esse produto em diversos clientes. Então, o México é um mercado que hoje não aponta para cima, a ponte para cima é de Austrália, mas nós estamos olhando também para México, buscando upside nesse México, recuperação de Argentina para ter um ano relevante para nós, e as exportações todas que a gente faz do Brasil em todos esses mercados, principalmente América Latina. E falando sobre o Mover, Andressa, o Mover ele é o programa criado pelo governo federal, né, o programa Mobilidade Verde. Ele tem como objetivo dar um incentivo fiscal, um crédito financeiro para as empresas na medida em que elas forem investindo em soluções tecnológicas em linha com aquilo que o governo está desenhando de eficiência energética, reciclabilidade. Então, tem alguns requisitos que estão sendo cada vez mais publicados e estão impondo novas regras para a indústria automotiva. Em contrapartida, então, o governo tem criado esse programa. Aí, quando a gente fala da recorrência ou não dele, qual é o grande detalhe desse programa? Ele acaba que ele tem um teto orçamentário. Se a gente pegar nesses últimos anos, ele é de 24 a 28, esse programa, o teto ele gira na casa de 4 bilhões ao ano. Só que se tu for pegar todas as notícias que têm sido publicadas da indústria automotiva, do tamanho dos investimentos que elas têm feito no Brasil, tu vai ver que ultrapassa em muito esse montante do teto que acaba sendo disponibilizado pelo governo. Então, o fato é, nós somos habilitados,
a gente acaba solicitando crédito ao governo e não necessariamente isso é aprovado, porque quando acaba consumindo crédito, as empresas acabam não tendo mais direito a estar se utilizando, né? Nesses últimos trimestres, como esse último agora, a gente acabou tendo a habilitação e a aprovação para estar utilizando o crédito, mas isso não quer dizer que nesses próximos a gente vai conseguir obtê-los, né? São pedidos e na medida que eles acontecem, se materializam e são aprovados, a gente acaba reconhecendo. Então, essa é a incerteza por trás desse volume de recurso para que a gente possa estar tratando isso sempre como recorrente. Ficou super claro, obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Frazão, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço aqui no call. Seria uma pergunta sobre ambiente competitivo e repasse de preço. Se a gente pudesse ouvir de vocês como que os competidores estão reagindo nesse cenário de demanda um pouco mais suave nos segmentos rodoviários e urbanos nesse início do ano, principalmente se eles estão reduzindo a taxa de produção ou se existe algum deles mais focado em ganhar market share. E também se vocês pudessem comentar se houve alguma alteração na dinâmica de precificação do setor ou se vocês ainda estão sendo capazes de repassar a inflação nos novos pedidos. Gabriel, obrigado pela pergunta. A gente vem, na verdade, no ano de 2025, a gente tem feito pequenas reduções na nossa estrutura de mão de obra fabril. Então, se a gente pega a nossa história do ano de 25, a gente vê que mês a mês, até tem uma rotatividade natural da empresa, a gente tem tido uma pequena redução, justamente visualizando esse ano de 26 mais flat. Então, o ajuste da nossa oferta, justamente pensando na demanda menos aquecida no começo de ano, tem esse propósito de a gente manter uma boa relação oferta-demanda e ter um preço alinhado com o que a gente construiu no histórico recente. Então, falando um pouco em repasses, a gente continua olhando para a inflação e repassando esses custos para o mercado, que a gente enxerga a inflação de materiais e a gente tem feito esse repasse de forma sempre gradual, não temos feito os ajustes super relevantes porque a gente não tem visto incrementos tão relevantes, temos buscado trabalhar a eficiência para sempre evitar um impacto grande nos nossos clientes, mas acho que o importante aqui é essa visão de ano, que é uma visão consolidada da indústria. O setor de transporte e concorrentes tem mencionado a questão de indústria flat como um ponto importante, e aí eu acho que é importante a gente realmente manter esse alinhamento entre a nossa oferta e o que o mercado realmente necessita. A histórico das empresas do setor mostraram que em muitos anos a gente fez diversos investimentos grandes e o mercado não veio na mesma velocidade. E esse mercado não vindo na mesma velocidade gera uma guerra de preços que levou a uma situação financeira não positiva para nenhuma das empresas de ônibus. Então, estamos olhando com bastante cuidado para a manutenção de preços, sempre olhando para os custos e inflações. Estamos olhando com bastante cuidado para o tamanho da indústria que sinaliza para frente, e eu repito, a gente não tem visto hoje uma indústria muito crescente para 26, e claro, estamos olhando também para a market share. A Marco Polo tem uma posição de liderança no mercado brasileiro que ela trabalha para preservar essa posição. Então a gente tem que, um cuidado também especial, a gente não quer abrir mão da nossa participação de mercado que nós já temos. Então, é um cuidado, é um equilíbrio que a gente tem que ter, né? Um equilíbrio entre ter um repasse alinhado com a inflação, cuidar da nossa oferta, mas ao mesmo tempo, sim, trabalhar para preservar também a nossa participação de mercado. É isso que a gente tem feito e sempre com aquele enfoque de empresa, né? Empresa desenvolvendo novas soluções, trazendo novas tecnologias, lançando novos produtos. Então, essa é a força da Marco Polo. Acho que ela vem gerando o caixa, né? E vocês sempre perguntam sobre a utilização de caixa, e o nosso cuidado é continuar nos diferenciando e se posicionando como empresa líder, em todos os sentidos. Acho que a nossa liderança em preço, a nossa liderança em market share e o cuidado especial com o mercado não crescente, onde não teria sentido a gente cometer erros do passado de grandes disponibilidade e capacidade e não ter uma indústria, uma oferta vindo na mesma linha.
Certo, muito obrigado. Ficou super claro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Samuel Alckmin, do BTG. Por favor, pode prosseguir. Opa, bom dia, pessoal. Uma pergunta aqui em relação à estrutura de capital, né? Mesmo depois do pagamento de dividendos, vocês seguem bastante desalavancados, né? E eu queria entender qual que é o nível ótimo aí de estrutura de capital, né, que vocês estão vendo e o que vocês fariam para chegar lá, né? Se seria um aumento de pagamento de dividendo, ou até mesmo, né, um nível mais alto de capex, ou até mesmo um move inorgânico, né? O que vocês estão vendo? Obrigado pela pergunta, Samuel. Eu acho que a gente vem, basicamente, cada vez mais trabalhando forte para fazer com que, né, a rentabilidade ela não seja só contábil e ela possa ser cada vez mais vista na geração de caixa do negócio. E eu acho que dentro desse contexto, né, o resultado, de fato, é ter uma saúde financeira melhor, um nível ótimo de liquidez. Aqui internamente, a gente tem mantido as discussões do ponto de vista de estrutura, aqui sendo até repetitivo, né, nas nossas conversas, mas mantendo a política de pagamento de dividendos dentro dos 50%. A gente vem buscando também trabalhar cada vez mais em soluções de desenvolvimento de produto e sempre pensando também do ponto de vista de que os mercados onde atuamos, eles possuem demandas reprimidas que são bastante significativas e a gente sabe o tamanho da demanda de capital de giro que a gente pode vir a ter à medida em que essas operações rodarem de forma simultânea, né? Então, hoje a gente não tem um dado, né, para dizer assim, bom, qual é o nível ótimo. O nível que nós estamos enxergando hoje de geração e manutenção no patamar atual, ele tem tornado a operação cada vez mais sustentável e também cada vez mais preparada para estar nas mais diversas situações que possam estar aparecendo, né, podendo fazer frente à sua necessidade. Então, acho que dentro da batida que a gente vem tocando ao longo desses últimos anos, a gente deve continuar dentro desse contexto e justamente mantendo aí uma posição na linha do que nós temos entregue agora. Se eventualmente tivermos uma operação com caixa líquido, a gente vai estar convivendo muito bem com essa situação. Ficou super claro, obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia. Duas perguntas rápidas. A primeira, se vocês pudessem falar um pouco sobre prioridade de CAPEX esse ano aqui, né, em 2026, né, o CAPEX em 25 foi um pouquinho já abaixo do que foi em 24, então só entender aí que são as prioridades. E aí na parte de importação, vocês comentarem um pouco de Europa, né, enfim, vocês tinham lançado o G8 na Itália, enfim, vocês estavam olhando Portugal, Espanha, enfim, eu imagino que não seja nada muito relevante para esse ano, mas mais para entender aí comercialmente como é que tem avançado aí essas conversas e vendas em Europa. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Marcelo. Falando aqui sobre CAPEX, né, a gente vem, pelo menos, planejando os nossos investimentos na casa aí dos 350 milhões. Esse último ano, a gente acabou materializando 320. Tem algumas máquinas, equipamentos que foram adquiridos, que estão basicamente sendo instalados ao longo de 2026, mas eu enxergo que nós devamos, em 26, voltar para essa mesma batida, né? A gente tem uma série de produtos e melhorias fabris, a gente está fazendo um processo cada vez mais de qualificação do nosso ambiente fabril para que a gente possa estar buscando mais eficiência, mas mais do que isso, melhorar cada vez mais a qualidade e o nível de entrega dos nossos produtos, né? Então, dentro do CAPEX projetado para o ano, né, para aquilo que o que está desenhado é algo em torno de 350 milhões, podendo ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, aí tudo é questão de prazo e tempo de materialização. Marcelo, complementando, obrigado pela pergunta sobre a Europa. Nós estamos andando com o processo todo de homologação de produto, já temos o carro sendo desenvolvido na linha. Começamos sim com Itália e França, com os mercados iniciais, mas como você comentou corretamente, estamos olhando para Portugal e Espanha como alternativas, que são mercados que compram soluções chassi e carroceria, então abre uma oportunidade para nós.
A proposta é começar por estes 4 mercados, só relembrando, num primeiro momento, a gente falou muito sobre isso, produzir o ônibus no Brasil. O que a gente quer nesse momento é estabelecer uma base de relacionamento forte com clientes, um entendimento claro das necessidades e especificações de produto, gerar uma estrutura de pós-vendas, e isso a gente consegue através de parcerias, e a gente iniciou primeiro com uma parceria via Volvo, mas estamos também abertos a alternativas, criar uma fortaleza em serviços com o produto adequado, homologado, testado e funcionando bem nesses mercados. A gente tem um grupo de pessoas que tem ido com uma certa frequência para a Europa justamente para ir construindo esse caminho. Fase 2, isso depende da evolução da primeira fase para definir próximos passos em termos de presença na Europa. A gente não tem falado hoje em grandes investimentos no continente europeu. Acho que tem um aprendizado importante de Marco Polo, um cuidado especial na definição de uma eventual expansão em termos fabris, mas a gente enxerga que a gente pode trabalhar diversos modelos para otimizar o custo de produto e chegar competitivo no mercado europeu. Então, esse é o desenho original, foco muito grande em produto, em atender homologações e novas regras que surgem no mercado, boas parcerias estabelecidas, pós-vendas, relacionamento com o cliente. É um caminho interessante. Acho que era um dos poucos mercados para Marco Polo, que é uma empresa global, buscar, e acho que é uma reentrada num momento importante, onde os nossos parceiros de chassi estão pedindo uma solução de carroceria que é justamente a que a Marco Polo pode oferecer para esse mercado. Então, acho que é um momento interessante da empresa para expandir no momento em que o mercado internacional também, os concorrentes locais, estão com as suas capacidades tomadas e entregas previstas para 27. O nosso desenho é começar a entregar produto já no início do próximo ano. Perfeito, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Pablo para que faça as considerações finais da companhia. Bom, eu agradeço a todos, mais uma vez, aí, por estarem presentes e nos acompanhando, né? E dou por aqui por encerrada e desejando aí para que todos nós tenhamos mais um excelente ano pela frente. Obrigado. A conferência está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.